Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre continue nos envolvendo, agora e sempre. Então, primeiramente, agradecer essa casa abençoada, a oportunidade de trabalho e humildemente pedir ao nosso Criador que nos faça instrumentos aqui para que através de nós possa chegar a vocês alguma mensagem edificante. A nossa conversa de hoje, a proposta foi falar sobre prodígios dos falsos profetas, como está na lousa. E é importante nós termos uma base comum. Assim como qualquer palestra ou discussão, a gente precisa ter uma referência teórica. A nossa referência, como estamos numa casa espírita, será sempre Jesus e Kardec. Então, primeiro vamos entender o que são falsos profetas e o que são prodígios. Profetas, é comum atribuirmos essa palavra a pessoas que têm dom, por exemplo, de prever o futuro ou de realizar outras coisas ditas sobrenaturais. No entanto, Kardec ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que está acessível para qualquer um de nós aqui na biblioteca, né? Uma das principais obras aí da codificação. Ele nos traz um capítulo inteiro falando sobre os falsos profetas e os verdadeiros profetas, para que nós não nos enganemos, para que nós possamos ter discernimento e saber diferenciar as coisas. E primeiro, Kardec nos elucida que profeta não necessariamente é uma pessoa que tem dom de prever o futuro. Muito pelo contrário, muitos profetas, eles não têm nenhum suposto dom sobrenatural. A profecia, o profeta, ele está muito mais ligado à capacidade daquele ser intermediar a vontade divina. Então, qualquer verdadeiro profeta, acima de tudo, ele apresenta características morais. Reconhece-se o verdadeiro profeta pelos seus atos. Assim como Jesus falou em um certo momento, que reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Ou seja, uma árvore boa é aquela que dá bons frutos. Uma árvore que dá bons frutos, certamente ela não é má. Assim como uma árvore que dá maus frutos, não pode ser boa. Então, nós podemos ver, por exemplo, essa confusão lá na época de Jesus. Muitos diziam que ele fazia as coisas que fazia porque ele estava com Belzebu, ou o demônio. E Jesus questiona, como é que pode o demônio, em outras palavras, tá gente, trazendo para a atualidade, ser tão bonzinho? Não é verdade? Como é que pode o demônio estar operando ali num homem que só fez o bem o tempo todo e principalmente que para além dos milagres e de toda essa parte sobrenatural, que o Espiritismo nos mostra que não tem nada de sobrenatural, era um homem bom, impecável na sua conduta moral. É interessante que, se nós pensarmos, todas as religiões cristãs, ou seja, todas as religiões que têm Jesus como mestre, elas seguem o Cristo. Então elas seguem os mesmos mandamentos, os mesmos ensinamentos. E se nós pegarmos a base moral de Jesus, ela é indiscutível. Então o que os homens e as religiões discutem há séculos, nada mais é do que a parte fenomênica, né? Essa parte que muitas vezes nos interessamos se andou ou não andou sobre as águas, se multiplicou ou não multiplicou os pães. E para nós espíritas fica essa lição. O tempo todo Kardec nos ensina o quê? A nos instruirmos, a nos reeducarmos. Porque se nós pensássemos que Jesus não fez nenhum milagre, ainda assim, podem reparar, não foi os milagres de Jesus que fez ele ser quem ele era. Não é por causa dos seus milagres apenas que nós lembramos de Jesus há 2000 anos. Podemos tirar qualquer um desses milagres e Jesus não deixaria de ser Jesus. Vocês concordam? Se nós pensarmos, tudo bem, então Jesus não andou sobre as águas. Então Jesus não transformou água em vinho. Ainda assim, qual é o melhor modelo de conduta que nós temos na humanidade quando o assunto é amor ao próximo? Quando o assunto é moralidade? Um homem que nos ensinou o tempo todo a pagar o mal com o bem, a fazer o bem até mesmo aos inimigos, a perdoar até 70 vezes 7. Esse é o Jesus
que nos interessa. Então, quando nós falamos sobre falsos profetas, falso é tudo aquilo que não é legítimo. Então, o falso profeta, ele é muito mais do que aquele que não realiza prodígio. Não é isso que caracteriza um falso profeta. O falso profeta é aquele que, mesmo se ele realize prodígios, ele não tem uma conduta ética e moral que vá em consonância com os ensinamentos crísticos, ou seja, com o ensinamento de amor ao próximo. Porque, vamos fazer uma brincadeira aqui entre nós. Imagina que nós pudéssemos voltar no tempo, e nós voltássemos lá no tempo do homem das cavernas. Certamente, se eu tirar um isqueiro do bolso e acender o fogo, é um prodígio. Vocês concordam? Eu estou fazendo algo absurdo. Se eu falar para aquele homem da caverna que um dia o ser humano vai conseguir se comunicar com outro ser humano em outro país por uma tela, ele não sabe nem o que é tela, gente. Já fomos muito para frente. Mas seria considerado um prodígio. O Kardec, ele também nos explica que o que era considerado prodígio, muitas vezes nada mais é do que a nossa ignorância perante leis que são naturais. Quer ver um outro exemplo claro disso? Quando dizem que Jesus ressuscitou Lázaro. E depois de muito tempo, e muitos casos, mas muitos casos além de Lázaro, nós descobrimos que existem doenças onde o ser fica ali adormecido, mas que ele não está morto, ele está temporariamente sem as funções do corpo. Naquela época, deram Lázaro como morto, então Jesus fez um prodígio. Hoje nós entendemos que nada mais era do que algo natural, um homem que estava doente e que depois, lógico que Jesus pode ter influenciado e muito nisso com o seu magnetismo, né, com os seus fluidos, mas que voltou não da morte, porque isso é impossível num corpo orgânico. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra de Kardec, através dos ensinamentos que ele recebe dos Espíritos, vai nos esclarecendo sobre coisas que, na verdade, obedecem perfeitamente leis que são naturais. A nossa própria humanidade vem descobrindo a cada ano, não é assim, gente? Uma lei nova. Quanto tempo o ser humano demorou para definir a lei da gravidade? E será que antes de o ser humano definir a lei da gravidade, ela não funcionava? Funcionava do mesmo jeito. Quem tacava alguma coisa no penhasco caía do mesmo jeito, né, gente? Então a gente só foi descobrindo e dando nomes a leis que já existem e governam o mundo há muito tempo. E certamente ainda estamos para descobrir inúmeras outras leis que hoje nós temos como algo prodigioso e que somente respeitam a uma lei natural. O passe que nós recebemos, não é? Por muito tempo foi mistificado, foi demonizado você ir numa casa espírita, tomar um passe, fazer uma assistência, uma fluidoterapia. Hoje em dia nós temos estudos científicos comprovando, dentro da nossa Universidade de São Paulo, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, diversos estudos comprovando a eficácia do passe espírita, do reiki, de diversas formas de doações de fluidos através da imposição de mão. Então a ciência, é curioso isso, a ciência ela sempre está um passo atrás da espiritualidade, porque a ciência é uma coisa que nós usamos para comprovar com as nossas ferramentas materiais o que já existe antes de nós existirmos. Ficou complicado? Existem leis naturais que já existem no planeta há muito tempo, só que às vezes nos falta ferramenta para comprovar isso, gente. Nos falta ferramenta, né? Ou será que as ondas que nos permitem nos comunicar via Wi-Fi não estavam disponíveis no planeta? E só quando o homem descobriu é que Deus fez assim e agora eu permito o Bluetooth e o Wi-Fi, né? São energias que já estavam disponíveis, a gente é que vai evoluindo. Então já entendemos que não eram prodígios, e já entendemos que o principal é a conduta moral. É isso que faz um profeta, é isso que fez os profetas, todos eles. E o interessante é que Jesus afirma isso para nós. Certa vez quando perguntam para ele, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus conta aquela parábola que todos nós aqui já ouvimos falar ou conhecemos,
que é a do bom samaritano. E depois ele fala que amará o seu Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda finaliza dizendo assim, toda a lei e todos os profetas dependem disso. Ou seja, sem o amor ao próximo, não há profecia, não há profeta e não há lei. É claro que Jesus está falando para nós aqui não da lei humana, mas da lei divina. Afinal, aqueles doutores da lei humana estavam interrogando a ele qual era o maior mandamento para ver se conseguiam pegar ele numa cilada, né? E ele explica que a maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E dentro dessa lei é que está contido todos os profetas. E realmente, se nós estudamos mais a fundo a história dos profetas, nós vamos ver que o que eles tinham de comum não era o fato de predizer o futuro ou de curar. Muitos deles não tiveram nenhum desses dons, mas era o dom de intermediar a vontade divina, de falar em nome de Deus, de instruir os homens da sua época quanto às vontades de Deus, de esclarecer a consciência humana. E aí nós hoje podemos aqui, nessa casa abençoada, refletir. O mais importante para a nossa evolução, que todos nós certamente almejamos, não é tanto o passe que nós tomaremos daqui a pouco, mas essa parte, onde nos nutrimos dos ensinamentos de Jesus. Porque não me adianta tomar um belo passe ali na câmara e sair daqui para fora e continuar com as mesmas atitudes que me fazem atrair energias negativas. Não adianta nós sairmos daqui de uma desobsessão e continuarmos cultivando os pensamentos que atraem esses irmãos. A melhor desobsessão que tem, o melhor passe que tem, sabem qual que é para qualquer um de nós? Mudança de atitude. Começa a ser bom, gente, fazer o bem. Que obsessor que vai querer acompanhar a gente, né, Regis? Você está lá na casa espírita, você está lá no CETEC, você está lá ajudando uma pessoa em situação de rua. Quem é o obsessor, gente? Quem é pode ser o enviado lá das trevas. Quem que vai querer te acompanhar fazendo bem? O tempo todo, chega uma hora que eles cansam, fala, chega, meu. Esse aí, bonzinho demais. Tentei falar para ele xingar aqui, ele não xingou. Tentei falar para ele fazer isso aqui, também não fez. Ainda para melhorar, ainda vai lá na casa espírita, ajuda o próximo, está ajudando na doação do Rio Grande do Sul. Melhor desobsessão, melhor passe que a gente toma, gente, a nossa atitude em favor do nosso próximo. Bíblia de Jesus, né? Aqui tem alguns ensinamentos. A Bíblia é um compilado de livros, né? Alguns dos livros são os evangelhos. E a gente encontra no evangelho de Mateus uma passagem interessante, onde ele fala o seguinte, depois que ele fala do maior mandamento, né? Ele vai dizer o seguinte, gente. Eles se aproximavam do templo de Jerusalém e os discípulos interrogam a Jesus, né, quanto àquele templo. E Jesus fala que ali não sobraria pedra sobre pedra daquele templo. E os discípulos ficam assustados, né? Como assim não vai sobrar pedra sobre pedras? E aí Jesus aqui ele profetiza. Aqui é Jesus profetizando para nós, tá? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Prestem atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação lutará contra outra nação, um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Pausa aqui. Será que tem alguma coisa a ver com o mundo atual, gente? Vocês estão percebendo alguma semelhança? Não. E aí Jesus fala essa coisa animadora aqui pra gente no final, ó. Mas tudo isso é só o começo das dores. Aí é dose, hein, gente? Mas é verdade. Nós, principalmente nós que nos dizemos espíritas, temos um fardo a carregar. Porque nós não podemos nos enganar. Se nós acreditamos em tudo que Kardec codificou e que os espíritos nos disseram, nós sabemos que o planeta, para evoluir, precisa passar por essa fase
chamada regeneração. E essa fase ela é marcada por isso mesmo, gente, por dores, terremotos, né? O Livro dos Espíritos nos esclarece. Tem uma perguntinha que Kardec fez dizendo assim: como saberemos que são chegados esses tempos de regeneração? Não quero assustar nem desanimar ninguém, mas nós precisamos ter consciência. Sabe o que os Espíritos respondem? Suicídio e loucura. O que nós estamos vendo? Uma humanidade cada vez com mais transtornos mentais, com mais transtornos diagnosticados até mesmo em crianças, né? Uma humanidade que nós estamos perdendo o nosso rumo em todas as áreas, na área da saúde, da educação, da filosofia, da religião, da espiritualidade. Nós podemos conversar com uma criança e um jovem, às vezes a gente fica com tanto medo. Hoje em dia no mundo a gente fica com tanto medo de não enviesar a criança por um caminho ou o jovem por um caminho, mas será que isso é bom? Quando a gente não apresenta nenhum caminho para essa criança e esse jovem buscar a sua espiritualidade? Quantas vezes nós nos conectamos com crianças e jovens? Vamos fazer uma oração? O que é isso? Como faz? Então, nós podemos aqui propor essa reflexão. Os caminhos que levam a Deus são vários, né? São vários. Todos eles são bons se nos tornam melhores. Toda religião é boa se nos faz melhores. Mas não caminhar é a pior opção, né? Não caminhar por nenhum caminho na nossa espiritualidade é abrir mão da nossa saúde, que isso também a ciência já chegou, que assim como a nossa saúde física, emocional, a espiritual também conta. Nós precisamos buscar essa higiene que nós viemos buscar aqui hoje, nesse passe. Nós precisamos buscar a nossa espiritualidade. Aquelas perguntinhas básicas que o homem se faz há trilhões de anos e que nós nunca vamos poder deixar de fazer, se não perdemos o sentido. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois? A hora que a gente perdeu essas perguntinhas ali de vista, facilmente nós caímos naquele efeito manada, onde nós vamos vivendo sem nos questionar, fazendo as coisas porque todo mundo faz. E quantas vezes, quando o assunto é a prática de valores, não é exatamente aí que somos invigilantes e escorregamos. Ah, porque o meu vizinho não faz nada, então também não vou fazer. Ah, porque ninguém faz questão de melhorar o trânsito, então por que eu vou respeitar? Ninguém respeita a faixa de ônibus, para que eu vou respeitar? E aí vem o Cristo nos lembrar que é cada um segundo as suas obras. Não importa o que o outro, o do coleguinha do nosso lado está fazendo, importa o que nós estamos fazendo. Mesmo que sejamos o único, gente. Mesmo que naquele grupo que nós estamos, nós sejamos o único a ter uma conduta ética, a ter uma conduta digna. Que bom se nós já conseguimos ser esse único. Que bom, porque isso sim é o que vai nos levar à nossa evolução que todos nós certamente almejamos. Todo enviado de Deus com missão de instruir os homens, é o que o Kardec nos fala de um profeta. Wagner Paixão, um dos expositores da Federação Espírita, ele nos diz que Cristo não é um cargo por privilégio, é por depuração. E realmente, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós entendemos que nós não somos promovidos espiritualmente pela nossa inteligência. Nós somos promovidos pela nossa pureza, pelo grau de depuração que nós nos apresentamos. E pureza de quê? Pureza de coração. Pureza de coração. Inteligência já sobrou para a humanidade. E quantas vezes nós não perdemos o nosso rumo por usar mal essa inteligência? O homem construiu uma bomba atômica. Não é uma inteligência isso? Né? O mesmo homem que pode construir ou descobrir a cura de uma doença, pode construir algo profundamente destrutivo. Um homem que tem um poder de persuasão, um poder de comunicação, ele pode ser um Jesus, pode liderar muitas pessoas na sua transformação pessoal, na sua evolução, mas ele também pode ser um Hitler.
Então percebam que inteligência não é uma condição que nos faz estar acima na evolução. Muito pelo contrário, Emmanuel nos esclarece que na caminhada com o Cristo em direção ao Pai, nesse caminho estreito que Jesus nos ensinou, quem ama sempre segue à frente de quem apenas sabe. Quem sabe tem inteligência, conhecimento. Quem ama já entendeu, assimilou os princípios do Cristo aqui. Porque amar é doar um pouco de si, um pouco do que você tem de melhor, para que o outro esteja bem. E para finalizar essa nossa conversa de hoje, muitas vezes nós vamos ser, sim, assediados por esses falsos profetas. Não que realizam prodígios, mas que às vezes falam em nome de Jesus. Porque percebem que falar em nome de Jesus também não me faz melhor do que ninguém, nem nenhum de nós. Não é verdade? Posso muito bem estar falando algo maravilhoso aqui, alguém me encontra lá fora, Deus o livre, me vê fazendo uma coisa absurda, maltratando alguém, não é? Num momento de raiva falando o que não queria. Então, falar em nome de Jesus também não nos faz melhores, mas fazer a vontade de Deus, é isso que Jesus veio nos ensinar. A gente evolui fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é uma só, o amor. O amor que nos levará ao próximo estágio desse planeta, a fraternidade. Quando nós conseguimos realmente nos olhar como irmãos, e quando conseguirmos, antes de tomar uma atitude, pensar, o que eu vou fazer, eu gostaria de receber? O que eu vou falar, eu gostaria de ouvir? Porque amar o próximo é isso, é fazer para o próximo o que a gente gostaria, e é não fazer a ninguém o que a gente não gostaria. Mas como Jesus ensina na parábola do bom samaritano, é também não deixar de fazer pelo outro o que nós não gostaríamos que deixassem de fazer por nós. Como nesse momento ninguém aqui tem a obrigação de ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas nenhum de nós gostaria de ser abandonado à própria sorte nesse momento, não é verdade? Então, se nós podemos ajudar, sejamos como esse samaritano que escolhe se comover. O samaritano naquela época era considerado indigno. Naquela história passa um sacerdote, que era um homem da lei, sabia os ensinamentos. Passa um levita. E o samaritano, que era aquele considerado mais impuro, é quem se comove e toma uma atitude. E é quem Jesus exalta na sua pregação. Que nós possamos nos lembrar disso, para que quando vier esses pensamentos, a gente lembre que basta uma atitude de amor. Isso é tudo que Jesus nos pede. Que o nosso Mestre continue nos abençoando nessa jornada evolutiva e que Deus nos abençoe hoje e sempre.